Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Olá, espero que esteja tudo bem com você. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula, especialmente para você, eu trago a correção das atividades complementares ao PET volume 3 do nono ano do ensino fundamental, cujo tema dessa parte 2 é porcentagem. Porcentagem é um dos temas mais cobrados aí nos concursos públicos, nos vestibulares e no Enem. E eu trouxe questões que são do nosso cotidiano. Como são 15% de acréscimo sobre o preço da tabela, a gente vai colocar x vezes quanto? Vezes 115%. Por que 115%? Porque aumentou, foi acrescido 15%. Então de 100% passou a ser 115%. Porque uma mercadoria no seu preço normal é 100%, aumentou 15%, 115%. E isso equivale a R$ 3.450. Agora basta você passar aqui esse 100 multiplicado para o segundo membro. Veja que aumentamos 2 zeros aqui. Isolar o x e fazermos a continha de dividir. 345 dividido por 115 dá exatamente 3. Olha, 3 vezes 5, 15 para 15, nada. Eleva 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4 para 4, nada. 3 vezes 1, 3 para 3, nada. Desça um 0, 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 desça um 0. R$3.000. Alternativa correta, letra D, de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 7... também uma questão muito interessante, diz o seguinte: segundo a tabela do CONTRAN, o veículo tem como velocidade considerada 60 km por hora, quando a velocidade média é de 67 km por hora. Acima disso, portanto, caracteriza a infração. Quanto ao percentual de tolerância descrito na tabela do CONTRAN, pode-se afirmar que, se você quiser resolver essa questão por meio de regra 3, também é muito simples. Olha, considere 60 com 100%, 67 com quanto por cento? Vamos ver aqui. Multiplicando em cruz, porque são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, aumentando uma vai aumentar a outra. 60x, 67 vezes 100, basta só aumentar 2 zeros aqui. Isolando o x aí, nós vamos ter, dividindo aí 6.700 por 60, 1, que aqui sobra 7. Mais 1, aqui sobra 10. X é igual a 111, mas dá um pouquinho mais que 111 porque sobrou 40 aqui. Então, está acima de 11%, porque no princípio era 100%, né? 60 km por hora, 100%. 67 é um pouco mais que 11% acima do 100% inicial. Então, a alternativa correta, letra D, de Dimas. A questão número 8 é uma questão muito bacana, é uma questão que trata aí de área do trapézio e também de porcentagem, que foi aplicada nas atividades extraclasse no curso de Arquitetura e Urbanismo da cidade de Montes Claros, que diz o seguinte: Mariana construiu um salão de festas cujo piso tem a forma de um trapézio. Veja a figura abaixo. Para cobrir o piso, Mariana escolheu uma lajota quadrada cujo lado mede 30 centímetros. Quantas lajotas serão necessárias para cobrir completamente o salão, considerando que devem ser comprados 5% a mais para repor eventuais lajotas quebradas? Então, como você deve ter notado, a gente precisa aqui ter assimilado várias habilidades para conseguir resolver esse problema. Veja quais são as habilidades que você vai precisar para resolver esse tipo de problema. O cálculo da área do trapézio. Também será necessário a habilidade de aplicar corretamente o teorema de Pitágoras e ainda aplique a habilidade de procurar porcentagem, uma vez que aqui menciona 5%. Então, como eu disse na aula anterior, o cálculo da área do trapézio é feito pela fórmula AT igual base maior mais base menor vezes altura sobre 2. E nesse triângulo formado aqui com uma das alturas do trapézio, que é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o tão importante e útil teorema de Pitágoras. E a grande maioria dos alunos, quando passam pelo nono ano, já conseguem saber que se eu tenho num triângulo retângulo uma hipotenusa medindo 5 metros e um outro cateto medindo 3, por que 3? Porque a base menor
tem 10 metros, a base maior tem 16. Então, com isso, eu sei que se eu tirar 10 aqui no centro, sobra 3 para um lado e 3 para o outro. Por que eu sei que é 3? Porque como aqui é 5 e aqui também é, são triângulos semelhantes. O mesmo que medir esse cateto vai medir esse cateto. E a maioria dos alunos já sabe que esse lado é 4, que a altura seria 4. Mas caso você ainda não saiba, nós vamos comprovar isso. Hipotenusa ao quadrado, é o que diz o Teorema de Pitágoras, é igual a soma dos quadrados dos catetos, desse cateto, que é 3 ao quadrado, e desse cateto, que a gente vai chamar de h, de altura, ao quadrado. 25 é igual a 9 mais h ao quadrado. Passando o 9 para o primeiro membro, ele vem negativo, abate no 25, que fica 16 igual a h ao quadrado. Aplicando-se a radiciação, que é o oposto da potenciação, nós vamos ter raiz quadrada de 16, que é 4. Radiciação anula a potenciação e o h sai limpinho aqui. Então, h é igual a 4. Com isso, eu já tenho os elementos necessários para o cálculo da área do trapézio, onde a base maior é 16, a base menor é 10, a altura é 4 sobre 2. Com isso, nós vamos ter 16 mais 10, 26, vezes 4 sobre 2. Se eu divido 26 por 2, dá 13, vezes 4 dá 52 metros quadrados. Essa é a área do trapézio. Como no enunciado do problema está escrito que a lajota é quadrada e cada lado mede 30 centímetros, nós precisamos trabalhar ou só com centímetros ou só com metros. Observe que aqui tem centímetros e aqui tem metros. Então, vou transformar esses metros aqui em centímetros. São 52 metros quadrados, sendo que é 52 vezes 1 metro quadrado, que é 100 centímetros de largura de base e 100 centímetros de altura, metro quadrado. 1 metro de base, que é 100 centímetros, vezes 1 metro de altura, que também é 100 centímetros. Então, vai dar o quê? 52 metros quadrados é o mesmo que 520 mil centímetros quadrados, porque, olha, 2 zeros, 4 zeros. Então, feito o cálculo aqui, eu posso afirmar que 52 metros quadrados é o mesmo que 520 mil centímetros quadrados. Agora, disse que a lajota tem cada lado medindo 30 centímetros, então, qual é a área da lajota? 30 centímetros vezes 30 centímetros, que é 900 centímetros quadrados. 30 vezes 30, 900. E eu preciso dividir o total a ser coberto pela área de cada lajota, que é 520 mil, o total a ser coberto, dividido pela área de uma lajota, que é 900 centímetros quadrados. Eu posso cancelar 2 zeros aqui, para a quantia ficar mais simples, porque quando a gente simplifica, simples fica. 52 dividido por 9 dá 5, porque 9 vezes 5, 45 para 52, 7. Descemos um zero. 7 vezes 9, 63 para 70. 7, descemos outro zero. 7 vezes 9, 63 para 70, 7. 7 já não dá mais por 9, vírgula e 0 no resto aqui. Então, 70 dividido por 9, novamente, 7 vezes 9, 63 para 70, 7. Quantas lajotas que gastaria se não levasse em conta as que quebram? 577,7, mas a gente não chega lá e compra 577,7 lajotas. A gente já compra logo 578 lajotas, né? E como na prática sempre quebra alguma, sempre tem que cortar, então considera-se que é necessário comprar 5% a mais. Com isso, quanto que é 5% a mais em 578? É 578 vezes 1,05. Por quê? 1 inteiro, que seria o 100%, mais 5%. Olha, é décimo centésimo, por isso 5%. 1 inteiro mais 5%, 1,05, que são 5 centésimos. E, efetuando a multiplicação, nós vamos ter 5 vezes 8, 40, elevou-se 4. 35 com 4, 39, elevou-se 3, 25 com 3, 28, 0, 0, 0. E agora, uma vez 578, 578, 0, 9, 0, 9, 8 e 8, 16, elevou-se 1 com 2, 3 e 7, 10, elevou-se 1 com 5, 6. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Mas também aqui eu não posso comprar 606,9 lajotas, eu vou logo comprar 607, porque não se vende fração de lajota que eu saiba, né? Então 607 lajotas serão
suficientes para cobrir aqui o trapézio, ok? A questão número 9 caiu na Universidade Federal de Minas Gerais e diz o seguinte: um vendedor multiplica o preço à vista de um televisor por 2,24 para informar a um cliente o preço total a ser pago em 24 prestações fixas de mesmo valor. Olhem, fiquem atentos ao comprar parcelado, né? Nessa situação, o acréscimo percentual em relação ao preço à vista é de quanto por cento? Então veja bem, um inteiro a gente diz que é 100%, 2,24 inteiros a gente diz que é 224%, porque se um inteiro é 100%, dois inteiros 200%, 2,24, 224%. Porém, se o preço inicial era 100%, porque o preço inicial, sem aumento, sem redução, é 100%, aumentar 124%, alternativa correta, letra C. Por último, a questão número 10, que eu peguei aqui do vestibular da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, diz o seguinte: numa loja, o preço de um par de sapatos era de R$ 140. Para iludir os consumidores, o dono aumentou o preço de todos os artigos em 50%, e em seguida anunciou um desconto de 20%. Isso é o que mais acontece nas lojas, né? Você olha aquelas placas enormes, desconto de 50%, mas às vezes já haviam feito um aumento enorme, né? Esse par de sapatos ficou aumentado de quanto? Veja bem, a ilusão que cria no comprador. Aumentam 50% e propõem uma redução de 20%. Então, primeiro, o aumento de 50% nesses R$ 140, basta você fazer R$ 140 vezes 150%. Por quê? Porque vai aumentar 50%. É o 100% do preço inicial, mais um aumento de 50%. Isso vai dar o quê? Nós vamos simplificar para simplificar. Então, cortou esse zero com esse. Cortamos esse com esse, sobrou 14 vezes 15. Então, se eu pegar 10 vezes 14, 140, com mais a metade que é 70, 210. Aí o par de sapatos passou a custar R$ 210. Aí foram lá e propuseram um desconto de 20%. Se você pega um desconto de 20% em alguma coisa, você só paga 80% dela. Né? Você deixa de pagar 20%. E eu trabalho porcentagem com 100, porque como diz, porcento por 100. Então aqui simplifica, corta zero, sobrou o quê? 8 vezes 21, que dá 168. Agora a pergunta foi, ficou aumentado de quanto? No princípio custava R$ 140. Se você pega 168 e tira 140, sobram R$ 28. Aumentaram o preço do par de sapato em R$ 28. Alternativa correta, letra B de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. Não é Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? Até a próxima!